Tudo bom, Fernando? Como você está? Tudo bem, Thalita? Comigo tudo tranquilo, aguardando aí o início de mais uma semana que promete. A semana começa com o Dia dos Namorados e depois tem festa junina, é só comemoração essa semana. Festa junina, que maravilha, né? Olha, eu vou passar pano aqui para o Lula e dizer que a gente nem precisa de um Ministério do Namoro quando a gente tem um ministro dos Direitos Humanos tão bom como esse. Eu achei tão bacana a participação dele, com discurso e tudo ali na parada LGBT+, muito bacana aquele trecho que foi selecionado, que a Cissa selecionou aqui para a gente também, do Silvio ali participando, atuando. Achei muito bacana. A Mas eu gente queria estava começar conversando com desacostumado, você. né? A gente estava Total, é isso. desacostumado a um governo que participava, que tem a participação nas estruturas sociais e que a gente se sinta representado e que a gente também tenha espaço de representação dentro desse governo. Estava faltando isso há muito tempo. É isso, foi um salto gigantesco, né? Isso que choca quando a gente vê essa noção básica de democracia, nos choca, né? Não deveria, mas enfim. Eu queria falar sobre Berlusconi, começar falando sobre Berlusconi. Dá para a gente chamá-lo, Fernando, de um primeiro líder global dessa extrema-direita que a gente tem hoje desenhada no mundo todo? E ele foi eleito surfando naquela onda dos mãos limpas, né? Que a gente citou muitas vezes por aqui, que foi comparada com a Operação Lava Jato aqui no Brasil, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa figura e sobre o que ele representou. O Berlusconi, eu não sei se eu não colocaria ele como o primeiro líder de extrema direita, porque ele na realidade ele faz um arco, ele se transforma, mas ele é certamente o primeiro desses políticos que descobre duas coisas importantes, né, que depois vão virar a marca da política no século XXI. A primeira é essencialmente o poder que tinha esses meios de comunicação cada vez mais maciços, né, massivos especificamente. O Berlusconi foi o primeiro a fazer isso a partir do controle efetivamente da televisão, mas ele já estabeleceu um início de como uma comunicação além dessa estrutura de televisão nos seus mandatos. A segunda coisa é que foi o primeiro desses novos governantes que percebeu que poderia fazer uma guinada em direção a essa extrema-direita, tentando trazer para dentro das suas plataformas essas demandas que ficaram meio que órfãos no mundo a partir da queda da União Soviética. Porque durante o processo da Guerra Fria, o mundo era muito bem ordenadinho, você tinha inimigos e amigos, você não precisava pensar muito. Isso tornava as coisas, especialmente as questões políticas e sociais, mais simples de serem decididas. Quando a União Soviética cai, quando cai o Muro de Berlim em 89, depois a experiência soviética em 91, esse referencial ético que fazia as pessoas entenderem o que era certo, o que era errado no mundo, ele some. E a partir do momento que ele some, uma parte da população que vivia com esse código na cabeça, vivia com essa relação na cabeça, ela fica completamente perdida. E o Berlusconi é talvez o primeiro destes indivíduos que acaba se dando conta de que aí tinha um enorme nicho de voto a um custo muito baixo. Qual era o custo? O custo era simplesmente ofender o comunismo, atacar a esquerda e manter as coisas como efetivamente estavam. Ele vai fazer a ligação entre esse custo político baixo, essa população perdida no seu sentido de entendimento do mundo e os interesses de um capitalismo neoliberal que vai florescer na Itália, que ele é um dos exemplos muito claros. No Brasil, ele é uma mistura de Silvio Santos e Jair Bolsonaro, o que nos assusta bastante, diga-se de passagem. Tanto é que tanto Trump nos Estados Unidos quanto Bolsonaro chegaram a citar Berlusconi como um exemplo, né, de governo, de político, e ele surfou nessa onda também da antipolítica, né? Sim, sim, sim. Ele surge numa Itália dizimada pela Operação Mãos Limpas. Aliás, quando apareceu a história do Moro e da Lava Jato, todos os historiadores com quem eu conversei disseram exatamente a mesma coisa. O risco é nós termos as consequências da Operação Mãos Limpas, porque quando a Operação Mãos Limpas começou na Itália, parecia uma coisa maravilhosa. Quando ela terminou, ela deixou um país devastado, uma classe política tremendamente patética, porque não tinha mais os referenciais de participação, de representação, de democracia, mas sim referenciais extremamente autoritários, transmorfados, né, vão ser modificados por uma ideia de democracia que não era muito participativa. Então, se tinha muito medo que a Lava Jato fizesse esse caminho, pois o medo virou realidade. A Lava Jato fez exatamente isso e transformou o Brasil numa cópia mal amarrada do que tinha acontecido na Itália naquela época.